Fala, meus amigos! Doutora, doutor, você que vai fazer o concurso público para o TST, para o TRT, você que vai fazer a prova do exame de ordem, olha só, aqui quem está falando é o professor William, direto dos estúdios do Acadêmico News, em Roraima, e eu escolhi um tema muito sensível para a gente trabalhar em Direito do Trabalho. Olha só, a disciplina de Direito do Trabalho, importantíssima para a tua prova. Você que vai fazer o exame de ordem que se cobra a FGV, você que vai fazer concurso público com a banca Sebrasp, Fundação Carlos Chagas, enfim, você que quer se preparar com a disciplina de Direito do Trabalho, vai ser uma dica rápida, mas fundamental para a tua preparação. Veja só, prescrição. Olha só, é um tema que, de fato, requer uma atenção especial na tua prova. Meu amigo, se caiu uma questão na tua prova que comece a trazer datas, desconfie. Aquela questão vai querer saber sobre prescrição. E muitos têm dificuldade para entender. Mas olha só, galera, a nossa intenção é acertar a questão. Então, para a gente acertar a questão, primeiro passo, o que é prescrição? Quando se fala em prescrição, olha só, prescrição é a perda do direito de pleitear em juízo um determinado direito em virtude do transcurso de um período de tempo previsto em lei. Então você permaneceu inerte. O reclamante permaneceu inerte. Ele não se manifestou, seja para iniciar o processo trabalhista, seja para cobrar verbas trabalhistas pretéritas, ou a grande novidade, que a gente vai falar daqui a pouco, que é a prescrição intercorrente, aquela que ocorre na fase de execução. Beleza? Mas aqui nós estamos falando de uma dica rápida. Então, você tem que saber onde é que está previsto, onde é que eu vou começar a estudar prescrição. Você vai na Constituição Federal, no artigo 7º, veja só, o artigo 7º da Constituição Federal, ele vem trazendo lá no inciso 29, exatamente a prescrição bienal e a prescrição quinquenal, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas a CLT também traz. Olha só, o artigo 11 da CLT, ele vem trazendo também o tema prescrição. Então, são de leitura obrigatória. Tá? Você que quer acertar uma questão, daqui a pouco a gente vai fazer duas questões envolvendo prescrição. Beleza, pessoal? Então, vamos começar pelo começo. Primeiro eu tenho que fazer a leitura e saber onde está aquilo. Eu já sei que o tema prescrição, se cair na tua prova falando que só está na CLT, está errada. Isso já pode ser uma questão. Então ele está tanto na CLT como na Constituição Federal. Fechou, meu amigo? Avançando aqui, eu fiz uma observação e olha só a observação que eu quero que você tome nota. Não há distinção com relação ao prazo prescricional entre trabalhadores urbanos, entre trabalhadores rurais e entre trabalhadores domésticos. Algumas provas, elas vêm trazendo questões dizendo que vai ser feita a contagem diferente. Então, tu já coloca uma primeira observação aí, que não há distinção entre essas três categorias de trabalhadores, urbanos, rurais e domésticos. Beleza? Começou a anotar? É importante, tá? É importante anotar. Galera, olha só, a contagem da prescrição, a prescrição começa a fluir com o término do aviso prévio, ainda que indenizado. Por que se fala ainda que indenizado? Porque nós temos a chamada projeção do aviso prévio. Isso mesmo, nós temos a chamada projeção do aviso prévio. Por isso é que se fala que a contagem se dá, olha só, a contagem se dá com o término do aviso prévio. Seja o aviso prévio cumprido, ou seja, o aviso prévio indenizado. Anota isso na tua observação. Quando é que eu inicio a contagem da prescrição? Quando há o término do aviso prévio. E a questão vai dizer isso para você. Ou ela vai dizer
que ainda está em período de aviso prévio na data X, ou ela vai dizer que já encerrou o prazo ou período do aviso prévio, ou que o aviso prévio foi indenizado. Beleza, então? Olha o tanto de informação que tu já tem aí para uma possível questão na tua prova. Mas vamos lá, galera. Avançando, quando se fala de prescrição, nós temos que entender as espécies, né? Basicamente, nós temos 3 espécies de prescrição. A prescrição bienal, a prescrição quinquenal e a intercorrente. As 2 primeiras estão aqui na tela, que é a prescrição bienal e a prescrição quinquenal. Professor, pois é, eu sei que bienal já está falando, né? Bienal, ó, por quê? É porque são 2 anos, exatamente. Bienal é porque ela tem 2 anos. E a quinquenal, professor? Está relacionado a 5, ó. Por que ela é quinquenal? Porque ela está relacionada a 5 anos. Então, o primeiro passo é você saber que existe a prescrição bienal de 2 anos e a prescrição quinquenal de 5 anos. Mas não é o suficiente para você acertar a questão. Sabe o que é que o examinador vai te perguntar na prova? Quando é que se inicia a contagem desse prazo prescricional? Exatamente aqui é o pulo do gato para te acertar a questão. E nós aqui do Acadêmico News estamos fazendo o possível para que você não erre a questão. Você vai acertar essa questão. A contagem, gente. Aqui é que está o detalhe da prescrição. Quando é, professor, que inicia a contagem do prazo prescricional? E sabe qual é a resposta? Depende. Depende do quê, professor? Depende de qual prescrição. Se nós estivermos falando da prescrição bienal, olha só, a prescrição bienal é aquela prescrição que nós estamos tendo relação para o ajuizamento. Então, veja só, para o ajuizamento da ação, eu tenho prazo de 2 anos. Então, lembra no slide anterior, tá aí no teu material, que eu começo a contagem com o término do que, gente? Do aviso prévio. Então, acabou o aviso prévio, seja ele cumprido ou seja ele indenizado tendo a projeção, acabou o aviso prévio, o que vai acontecer? Começa a contagem regressiva dos 2 anos. Então, meu amigo, a prescrição bienal é o prazo que se tem para quê, professor? Para o ajuizamento de uma reclamação trabalhista. Então, o empregado que teve o seu direito trabalhista não cumprido, onde o empregador cesseou esse direito, retirou esse direito de recebimento das verbas trabalhistas do trabalhador, ele tem 2 anos, olha só, quando há o término do aviso prévio, quando ele é indenizado, que é a extinção do contrato, ele tem 2 anos para procurar a Justiça do Trabalho e ajuizar uma reclamação trabalhista pleiteando os seus direitos. Sabe o que as questões dizem? As questões dizem que ele vai ter um prazo de 2 anos, mas a contagem do prazo de 2 anos, ela vai ocorrer com o dano, ou seja, com um eventual assédio moral ou até mesmo quando o empregador deixa de cumprir uma cláusula, deixa de pagar, por exemplo, o salário. Aí algumas questões dizem que a partir daquele momento que se conta. Não, meus amigos, eu tenho 2 anos para ajuizar a ação, certo? Mas eu tenho 2 anos e a contagem se dá quando, gente? A contagem se dá daqui, ó, da extinção do contrato de trabalho. E nós vimos na tela anterior que a extinção do contrato de trabalho se dá quando, gente? Término do aviso prévio. Exatamente. Beleza, então? Término do aviso prévio é quando eu inicio a contagem dos 2 anos para o ajuizamento da ação. Fechou? Tranquilo até aí? Olha só, essa é a contagem da prescrição bienal.
E a contagem da prescrição quinquenal? Ela é mais complicada, mas é só você prestar atenção. É o seguinte, a lei diz que o trabalhador ele tem 2 anos para ajuizar a ação, certo? Isso, 2 anos para ajuizar a ação. E ele pode te cobrar 5 anos retroativos, que é exatamente a prescrição quinquenal. Então, quando se fala de prescrição quinquenal, você tem que pensar o seguinte, é o prazo que eu tenho para cobrar verbas, olha só, é o prazo que eu tenho para cobrar verbas retroativas. Isso mesmo. Então, eu posso cobrar 5 anos de verbas retroativas, ou seja, 5 anos para trás. Isso mesmo. Um exemplo simples aqui. Imagine que você tenha trabalhado 10 anos em uma empresa. 10 anos. Você trabalhou de 2013 a 2023. Você trabalhou 10 anos. E desde o primeiro ano de contrato, você não recebe horas extras, você não recebe 13º, você não recebe férias. Então você está 10 anos, basicamente, só recebendo o teu salário. Você não recebe as outras verbas trabalhistas, certo? Pois é. Se você não procurar o Poder Judiciário, no período em que deixou o empregador de cumprir a sua obrigação, ou seja, o pagamento das verbas de forma integral, você vai perder esse direito. Lembra lá do início? É a inércia, é a perda de um direito. Exatamente. Então, meu amigo, você só pode cobrar 5 anos para trás do seu contrato. Mas esses 5 anos para trás, ele tem um detalhe. A contagem, ela é um pouco prejudicial ao empregado. Vamos aqui ser sinceros. O empregado, ele fica um pouco prejudicado. Por quê? Porque a contagem dos 5 anos, ela vai iniciar com o ajuizamento da ação. Isso mesmo. A contagem dos 5 anos, ela vai ter início quando? Do ajuizamento da ação. Então, se eu sair em 2023, vamos aqui imaginar uma data aleatória. Eu saí da empresa, o término do meu contrato de trabalho, do término do meu aviso prévio, ele aconteceu dia 10 de abril de 2023. Eu tenho que procurar a Justiça do Trabalho o mais rápido possível, por mais que eu tenha 2 anos. Por quê? Porque quanto mais eu demoro para ajuizar a ação, eu perco direitos retroativos. Então, se eu sair da empresa em abril de 2023, eu tenho até abril de 2025 para procurar o Poder Judiciário. Beleza? É a prescrição bienal. Entretanto, a prescrição quinquenal ela é contada do ajuizamento. Então, se eu demoro 2 anos para ajuizar a ação, eu vou perder 2 anos de direitos trabalhistas retroativos. Isso mesmo. Porque eu já vou contar dentro dos 5 anos os 2. E aí eu só vou poder requerer mais 3. Se liga nessa dica, tá? A contagem da prescrição bienal, ela ocorre da extinção do contrato de trabalho. A contagem da prescrição quinquenal, ela vai ocorrer com ajuizamento da ação. Isso mesmo, doutor. Então, tome muito cuidado, tá? Para não correr risco aí de você perder eventual direito ou eventual questão na prova. Tudo bem? Estamos aqui agora para falar um pouquinho, gente, sobre a nossa terceira espécie de prescrição. A gente já falou da prescrição bienal, a gente já falou da prescrição quinquenal e agora a grande novidade. Olha só, a grande novidade é exatamente a prescrição intercorrente. Meus amigos, a prescrição intercorrente, ela de fato é uma novidade, tá? Ela é uma novidade que nós temos no processo do trabalho. Ela foi acrescida com a reforma de 2017, né? A grande reforma que nós tivemos na CLT, na seara trabalhista. Então, assim, as bancas estão cada vez mais cobrando assuntos relacionados à reforma. Então, veja só, antes tinha um entendimento jurisprudencial, tinha a súmula que entendia a possibilidade, outra que não, a possibilidade
de nós termos prescrição intercorrente no processo do trabalho. Esse assunto está encerrado, tá? Para a tua prova, já leva essa informação. No processo do trabalho, nós temos 3 espécies de prescrição. Bienal, quinquenal, que nós acabamos de ver, e a terceira e mais recente, a prescrição intercorrente. Ela tem previsão, galera. Ela está aqui, ó, no artigo 11A. Então, o artigo 11A da CLT, ele vem trazendo a respeito da prescrição intercorrente. E olha o detalhe. O que eu tenho que pensar e lembrar na hora da prova sobre essa prescrição intercorrente? Veja só, o que é prescrição intercorrente? É aquela perda da pretensão a direito no curso do processo. Por isso que é intercorrente. É entre o início do processo e o final. Intercorrente. Em razão da inércia do titular dessa pretensão durante determinado prazo. Já pega essa dica. Que determinado prazo é esse que nós temos agora no artigo 11A? É o prazo de 2 anos. Olha só, no entanto, isso ocorre na fase de execução trabalhista. Meu amigo, você tem que pensar o seguinte, meu amigo e minha amiga, você tem que pensar o seguinte, você tem que pensar que eu só vou falar de prescrição intercorrente aqui, ó, na fase de execução trabalhista. Não existe prescrição intercorrente na fase de conhecimento do processo do trabalho. Nós vamos falar de prescrição bienal e quinquenal, de fato, no processo de conhecimento. Mas na fase de execução do processo do trabalho, eu falo de prescrição intercorrente. E olha o prazo de 2 anos. Professor, beleza, o senhor já falou que ela ocorre na fase de execução, isso eu sei. Mas eu quero saber o seguinte, essa prescrição intercorrente na fase de execução quer dizer o quê? É muito simples, galera. A prescrição intercorrente na fase de execução quer dizer que tem uma inércia. Exatamente. É uma inércia de quem, professor? É uma inércia do exequente. O exequente no processo do trabalho, que é o detentor do crédito trabalhista, ele é o principal interessado. Então, o que a legislação viu? Ela viu que, devido ao jus postulante ser uma regra no processo do trabalho, nós tínhamos, de fato, muitos e muitos processos que eles não tinham essa movimentação. Né? Então, muitas das vezes, até por um relaxamento da parte, ou às vezes, enfim, por N motivos. Então, os processos se prolongavam. E isso trazia, de fato, uma morosidade para muitas das vezes você analisar processos que necessitavam de uma análise mais urgente, enfim. E aí, gente, o legislador chegou e disse, ó, para a gente dar uma melhorada aqui, nós não termos processos em grande quantidade, e de fato esses processos não andarem, nós vamos trazer essa prescrição, porque quando o magistrado determinar um ato, determinar uma diligência, a prova vai dizer para vocês, ó, o juiz, um exemplo aqui, geralmente como é que as provas dizem? O juiz proferiu um despacho e nesse despacho ele disse para que o exequente fizesse isso, ó, indicar bens à penhora. E o exequente ficou, ó, olha aqui, gente, o exequente ficou inerte. O exequente não justificou nada, não pediu nenhuma diligência, o advogado, enfim. Então, na fase de execução, se nós tivermos uma determinação judicial, um despacho, onde o juiz determina que a parte interessada se manifeste e ela fica inerte, nós estamos diante de uma prescrição intercorrente. Tudo bem, meus amigos? Mais uma observação importante na prescrição intercorrente. Ela tem essa peculiaridade que ela pode ser reconhecida de ofício. Beleza? Então, toma cuidado que isso pode cair na tua prova, tá? E aí a gente não pode errar uma questão que fale sobre prescrição intercorrente. Pessoal, olha só, nós já falamos da parte de conteúdo, realmente, já trabalhamos
O que interessa de uma forma bem minuciosa, claro que aqui nós estamos fazendo uma aula de dicas, né? Então é um vídeo curto para você iniciar a sua preparação ou para tirar uma dúvida ali antes da prova, mas durante um curso regular, certamente nós vamos trazer detalhes, né? Nós vamos fazer análise de súmula, nós vamos fazer leitura de artigo, fazer interpretações que sejam necessárias aí para você acertar a questão. E eu trouxe aqui duas questões que podem ser cobradas na prova de vocês, falando exatamente sobre as prescrições que nós estudamos hoje. Olha só, a primeira questão. Considerando a reforma trabalhista instituída pela Lei 13.467 e a prescrição intercorrente. Quando você vê prescrição intercorrente na tua prova, a primeira coisa que você vai colocar é que ela é na fase de execução. E qual é o prazo dela? 2 anos. Isso mesmo. Houve uma inércia na fase de execução por 2 anos. E aí, meu amigo, a questão continua. Tal instituto não foi recepcionado pela reforma em tela. Errado. Nós acabamos de verificar que foi recepcionado sim. Artigo, anota aí para humilhar o examinador, artigo 11A da CLT. Então a gente já esquece a letra A. Letra B. É odiernamente compatível, pois que o exequente, uma vez formalmente notificado a dar prosseguimento na execução, se não diligencia em juízo particular, ou seja, por conta própria, né? Após, olha o prazo aqui, gente, após quanto tempo? Após 2 anos de inércia, terá o processo findo, com resolução de mérito. Ou seja, ele não pode ajuizar depois de novo, requerendo aquela discussão. E essa é a resposta correta. Letra B. Beleza? Então, vamos avançar para outra questão. E aí a gente vai chegando já ao final da nossa dica final. Né? Uma dica que já ficou, na verdade, como se fosse uma aula, mas isso é importante. A ideia aqui é a gente ter um material de qualidade para que você consiga trabalhar e, estudando, acertar a questão. Questão 2. Relativamente à prescrição no direito do trabalho, assinale outro detalhe, a alternativa correta. Olha só, meu amigo, algumas bancas, elas colocam a alternativa incorreta, e aí a letra A já vem como acerto e você marca, tá? Detalhe, circule lá, se é correto ou incorreta. Nessa questão 2, relativamente à prescrição no direito do trabalho, aqui não fala se é intercorrente, então vamos ler. Respeitado o biênio, 2 anos subsequente à cessão contratual, a prescrição da ação trabalhista concernente às pretensões imediatamente anteriores a 5 anos, contados da data do ajuizamento da reclamação e não as anteriores ao quinquênio da data da extinção do contrato. Leitura pesada, mas é uma leitura pesada e simples. Ela está dizendo o seguinte, está dizendo, o examinador está trazendo para a gente o seguinte, ó, o ajuizamento da ação, eu tenho prazo de 2 anos. Lê comigo. Respeitado o biênio subsequente à cessação contratual. Respeitados os 2 anos após a extinção do contrato. A prescrição da ação concernente às pretensões imediatamente anteriores a 5 anos. Ou seja, eu posso cobrar 5 anos para trás, contados da data do ajuizamento da reclamação, e não as anteriores ao quinquênio da data da extinção do contrato. Ou seja, eu conto o prazo de 5 anos quando? Do ajuizamento e não da extinção. O prazo que eu conto do ajuizamento, da extinção é o prazo de 2 anos. Beleza, meu amigo? Eu espero que você tenha gostado da nossa dica, que ficou mais para uma aula, mas vai servir com certeza aí para a tua preparação, sobre prescrição no direito do trabalho. Um grande abraço e até a próxima.